Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 30 de setembro de 2022. Hoje também estamos no quinto dia de Tishrei, 5.783. À tarde com a Torá, trazendo aí a Parashá da semana e com ela a leitura diária. Hoje nós estamos no sexto dia para o Shabat e, portanto, ao pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando no sagrado dia do Shabat. Então, o acendimento das luzes especiais de Shabat de hoje será às 17 horas e 45 minutos, ok? E vamos adentrar no Shabat Teshuvah. E amanhã estaremos falando sobre o Shabat Teshuvah, ok? Estamos aí nos preparando para Yom Kippur, né? Também estaremos trazendo a programação para Yom Kippur, ok? Então, vamos nos preparando também para esta questão aí. A sinagoga sede com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, a liderança Bnei Noach Brasil, está aí já divulgando a questão do caparote, né? Que é um ato de expiação, por assim dizer, realmente da nossa, para esse dia de Yom Kippur, ok? E nós estaremos também falando sobre isso, né, nesse fim de semana, sobre a questão do caparote, né? Temos aí a questão da nossa atividade especial de Yom Kippur, onde nós vamos trazer sem sombra de dúvidas, as atividades, as lives, né, onde vamos fazer as lives, o horário, as preces, as reuniões, né, e etc. e tal. Para adiantar, nós temos aí a questão de a véspera de Yom Kippur, né? A véspera de Yom Kippur, ela vai acontecer exatamente, vamos ver o calendário, né? Na segunda-feira, dia 3 de outubro, ao pôr do sol, até o pôr do sol da terça-feira, dia 4 de outubro, Erev Yom Kippur, a véspera de Yom Kippur. Ao pôr do sol da terça-feira até o pôr do sol da quarta-feira, portanto, dia 4 de outubro para 5 de outubro, nós estaremos em Yom Kippur. Este é o período, né, do grande jejum de Yom Kippur. O mundo judaico em si, literalmente, fazem o jejum de Yom Kippur em torno de 25 horas. E para o mundo Bnei Noach, né, ou para os Bnei Noach, tem aqueles que farão o jejum, e tem aqueles que não o farão, né? Eles vão fazer a sua tzedakah para substituir o jejum, ok? Nós estamos aí nos preparando para essas atividades e por isso nós estaremos aí, né, nos próximos dias trazendo, né, a programação. Nós aqui, Bnei Noach, Bauru e região, né, a programação para podermos estarmos vivenciando essa atividade especial e também aqueles que não podem, né, por alguma razão justa, não podem estar reunidos em comunidade, na sinagoga ou algo semelhante, para que possam aí estar juntos conosco, né? O ano passado, né, eu e a minha esposa Edna, nós fizemos aqui, né, o serviço de caparote, na madrugada, ok? Então, na madrugada, né, a princípio, Bli Neder não é uma promessa, estamos analisando todos os prós e contras, por assim dizer, né? Nós estamos aí avaliando, estudando direitinho, se na madrugada da terça-feira, né, a Edna e eu estaremos aí fazendo o caparote, ok? Então, Bli Neder não é uma promessa, estamos ainda avaliando a situação para ver aí se será possível fazermos
a ação de Kaparot. Então, a véspera de Yom Kippur, essa data e essa madrugada que nós falamos aí, né, de segunda para terça-feira, dia 3 de outubro para o dia 4 de outubro, que corresponde exatamente o dia 8, né, de Tishrei, ao pôr do sol da segunda-feira, nós entramos no dia 9 de Tishrei, que é véspera de Yom Kippur, ok? Então, como o dia judaico é contado de pôr do sol a pôr do sol, então ao pôr do sol da segunda-feira, dia 3 de outubro, até o pôr do sol da terça-feira, né? Segunda para terça-feira, dia 4 de outubro, então é o dia 9 de Tishrei, véspera de Yom Kippur. Na madrugada, antes do nascer do sol, é feito aí o costume de Kaparot. Então a véspera de Yom Kippur inicia com o antigo costume de Kaparot, que é realizado antes do raiar do dia, né? Um homem ou menino pega um galo, ou uma mulher ou uma menina pega uma galinha, segura na mão, recitando a prece Bene Adam, gerando a ave 9 vezes sobre a cabeça, né? Que é aquele giro na cabeça aqui. A prece, né, continua, seja esta a minha expiação, né, um simbolismo todo. Isto é feito com o intuito de evocar um arrependimento sincero, para que não tenhamos destino semelhante ao da ave, graças à misericórdia de Deus, que nos perdoa após o arrependimento verdadeiro. O valor correspondente da ave é doado aos pobres, e esse costume também pode ser feito com dinheiro, ok? Então a sinagoga sede está fazendo exatamente se preparando para o costume de Kaparot, com galo e galinha. Então as pessoas que estarão participando com isso, né, podem entrar lá no site benenoor.org.br, né, e também nos grupos, né, Benenoor, está sendo divulgado aí o link para tal, para poder realmente fazer a sua contribuição, né, adquirindo um galo ou galinha, para poder fazer a sua doação, né, e aí o Rav Yaakov estará fazendo o costume de Kaparot, e as aves, né, elas serão doadas, né, para entidades sociais, ok? E aqueles que não o fizerem dessa forma poderão fazer com dinheiro, né? Pega o valor aí da refeição, né? Geralmente de 3 refeições, tipo marmitex, né? Junta o valor das 3 e em vez de rodar, né, a ave, ele vai rodar então o dinheiro, né? Fazendo dessa forma uma substituição para com a ave através da tzedakah, ok? Então, nós estaremos entrando em mais detalhes sobre isso daí posteriormente, né? É uma prévia daquilo que está diante de nós aí pela frente aí, ok? O serviço de Yom Kippur, nós temos então a véspera, né, o Kaparot, temos depois o Arvit, né, o serviço da noite de Yom Kippur, né? Então isso vai ser o que? Na terça-feira à noite, dia 4 de outubro, ok? Então aí nós vamos ter o início do Yom Kippur, né? Na quarta-feira, aliás, na terça-feira, dia 4 de outubro, ao pôr do sol. Aí nós vamos ter o serviço de Yom Kippur à noite. Depois, no dia seguinte, ainda dentro do dia 10, né, de Tishrei, Yom Kippur, né? Então, na quarta-feira, dia 5 de outubro, pela manhã, teremos o serviço de Shacharit, mais Musaf, na parte da manhã. Na parte da tarde, teremos então a Mincha, que é o serviço da tarde especial de Yom Kippur. E depois,
no finzinho do dia, entrando à noite, teremos aí o serviço final de Yom Kippur, chamado Neilá, né, que são as preces finais de Yom Kippur. Então nós temos aí essencialmente, né, 4 atividades, né, à noite, manhã, à tarde e no final da tarde para a noite. Praticamente são 4 serviços que nós teremos aí em Yom Kippur. Então, né, fiquem atentos aí que nós estaremos, né, durante o fim de semana, ou mais tardar segunda-feira, trazendo aí a programação para Yom Kippur, véspera de Yom Kippur e o dia de Yom Kippur, ok? Então é um serviço longo, por assim dizer, e também dentro de Yom Kippur, no finalzinho, né, durante o dia até o final de Yom Kippur, é onde nós vamos completar a leitura do livro de Salmos, ok? E também vamos concluir, desde o primeiro dia de Elul, né, vamos estar concluindo com a última recitação do Salmo 27, né, o Salmo especial de Elul, o Salmo especial até Yom Kippur. Então aí nós estaremos também concluindo essa parte aí, ok? Maravilha, muita bênção, né? E o Eterno tem para nós. Lembrando sempre, amados, que o 5º livro, que é o que nós estamos aí para concluir a semana que vem, o 5º livro da Torá, Devarim, palavras, Deuteronômio, né? O tema central é Techuvá, e é específico nessa data mesmo, porque a Techuvá é de fato aqui a base de todo o serviço dos dias de Elul, Rosh Hashanah, né, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Minhat Torah, né, Simchat Torah, melhor dizendo, ok? Então é Techuvá. E daqui a pouco vamos comentar mais sobre Techuvá. O nosso shalom vai para o Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo, o Claudemir Messias, lá de Goiânia, Goiás, o Roberto Danta Silva, de Feira de Santana, Bahia, a Carla Maia, também lá de Feira de Santana, Bahia, né, que é a mesma terra lá da Osair, né, Leal, lá da Bahia, Feira de Santana, Bahia. A Márcia Ricardo, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Márcia Freitas, a Eunice Lorete Bezerra, lá do Rio de Janeiro, a Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, ali a cidade serrana, o Abel Secom, de Chapecó, Santa Catarina, o Ismael Oliveira, de Parnaíba, lá do Piauí, ok? E também nós estamos aí com a Nair Pereira Vedovoto, né? Pereira Vedovoto, né? A Nair Pereira Vedovoto é de Manaus, né? Eu acho, não, é de Manaus não, é de Bertioga, né? Cidade litorânea, São Paulo. Vamos ver se eu acertei aí, se eu lembrei, né? Quem mais está por aí? A Maria do Socorro Salles, de Brasília, né? Baruch Hashem. A Rosa Maria Simplício, né? De Farias. A Rosa Maria Simplício de Farias Flor, né? Eu acho que a Rosa Maria, acho que é ela que é de Bertioga, né? Eu acho que ela é de Bertioga. É isso mesmo, né, Rosa Maria? Bertioga, cidade litorânea, interior de São Paulo. Aqui, a Nair Pereira Vedovoto, né? Da cidade de Suzano, São Paulo. Já desmudei você, ô Nair Pereira, tá bom? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, né? A Rosa Maria, lá de Bertioga, né? Não errei, não. Então, Baruch Hashem, né, amados?
Temos aí o Luiz Ribeiro, também de Itaquera, Grande São Paulo, a Yaritza Verônica, né? Lá do Chile, Baruch Hashem, a Vânia Ivonete Maria da Silva, né? De Recife, Pernambuco, Baruch Hashem. Olha aqui. Anair Pereira de Suzano, troquei de novo. Anair Pereira de Suzano, né? Muitas bravote, Baruch Hashem. Para você aí também, família, Anair Pereira, né? Baruch Hashem. Hoje nós estamos na nossa sexta aliá, então, não esquecendo, né, que ao pôr do sol entramos no sagrado dia do Shabat, nesta sexta-feira, sexto dia da semana, e o acendimento das luzes de Shabat se dará às 17h54, ok? E a Havidalá amanhã acontecerá às 18h53. Baruch Hashem por isso. A nossa sexta leitura, né, está no capítulo 31 de Deuteronômio, e hoje nós temos aí os versos 20 a 23, né, da nossa paraxá da semana. Nós estamos dentro daquela questão, o testemunho, né, de Deus para o futuro, né, Deus relatando para Moshe o que vai acontecer realmente para com o futuro desta geração que vai entrar na Terra Prometida. E no finzinho da nossa aliá de hoje nós temos aí Deus falando com Yehoshua, Josué, a respeito da sua nova missão como líder, estando à frente da liderança. Então, capítulo 31, né, de Deuteronômio, do verso 20 ao 23, diz assim: quando eu os trouxer para a terra que eu jurei aos seus antepassados, uma terra que flui leite e mel, eles comerão e se satisfarão e engordarão. Então eles buscarão outros deuses e servirão a eles, enfurecendo-me e violando o meu pacto. O que acontecerá que quando inúmeras desgraças e infortúnios acontecerem a eles, esta canção, Razino, que nós vamos ver na semana que vem, essa canção Razino, que os adverte sobre as consequências de seus atos, falará a eles como uma testemunha. A canção Razino falará ao povo judeu. Para ela, pois ela não será esquecida pelas bocas de suas crianças, pois eu conheço a inclinação deles, que eles planejam realizar hoje, mesmo antes de eu trazê-los para a terra que eu jurei dar-lhes. Naquele dia, Moshe escreveu esta canção e a ensinou aos filhos de Israel. E aí vem o versículo 23, né, que Deus vai falar com Moshe. Nós vamos entrar daqui a pouco nessa questão. Vamos ver aí a questão do versículo 20 a 22, que é o momento que Deus está falando especificamente com Moshe, os últimos instantes da vida de Moshe, né? Então, Moshe está prestes, né, realmente a ser levado ao monte, despedir-se do povo, né, despedir-se da sua família, de Josué e Yehoshua, subir ao monte e ver o povo, né, pela última vez, e aí então Moshe se oculta das vistas de todo o povo, e o povo lamenta realmente a morte de Moshe. Nós temos aí a Mishnah, em que os nossos sábios trazem esse momento, né, da morte de Moshe, e nós vamos trazer aqui, até a semana que vem, dentro dessa visão da Mishnah, sobre a questão da morte de Moshe, ok? Então, até a semana que vem nós estaremos trazendo aqui. A Mishnah traz, assim, né, através dos sábios, um momento muito sublime e um momento muito, muito majestoso, né, o momento da morte de Moshe, né? Então, você não pode perder
realmente o que a Mishnah fala sobre a morte de Moshe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akuni abidi baruch. Então, antes mesmo que aconteça, Deus está falando para Moshe, né, realmente o que vai acontecer com o povo. O povo vai tomar posse da terra, vai ser vitorioso, vai se estabelecer, as tribos terão as suas porções, cada tribo vai separar as porções por famílias, etc. e tal. Vão se estabelecer, vão trabalhar na terra, a terra vai produzir muito e muito e muito, né? E porque vai se cumprir a palavra que Deus ele fez o pacto, né, com Avraham, Isaac e Yaakov. Então, realmente, a terra vai produzir o seu fruto, uma terra que emana leite e mel em todos os seus aspectos de produção, produtividade e etc. E interessante que aqui, né, Deus falando com Moshe, ele fala, né, que eles comerão, se satisfarão e engordarão. Né? Aqui esse engordarão não é somente um aspecto físico da abundância, né? Da bonança, né? Ou da abundância dos frutos da terra, dos gados e companhia limitada. Não é apenas a questão física, o engordar fisicamente. Mas aqui existe mais ainda, de forma implícita, o engordarão de sentido espiritual, que significa eles tornar-se-ão tão satisfeitos com todas as bênçãos que eles tornar-se-ão preguiçosos, né? Dentro do Salmo 23, que nós temos aí a questão do aspecto Hashem Roi, né? O Eterno é o nosso pastor, e dentro da visão do Salmo 23, o aspecto, o pastor e a ovelha, né? Existe aí vários aspectos aí que trazem o sentido, né? A ovelha, o gado ovino, né? O cuidado do pastor, etc, etc, etc. Tem conexão com Moshe que cuidava também das criações do seu sogro, né? Onde Moshe viu que quando ia tirar o bando, né, de ovelhas de um canto para levar para o outro, ele percebeu na contagem, como todo pastor faz quando está na pastagem, quando ele sai para a pastagem, lá ainda dentro dos limites, né, do cercado, né, ele conta quantas ovelhas ele está levando para pastorear. Então, ele sabe que ele saiu com um número X de ovelha. E quando ele está no pastoreio, ele está sempre contando as ovelhas, para ver se não tem nenhuma desgarrada, alguma que está faltando. Quando há algum ataque, né, dos lobos ou das feras selvagens, e o pastor está ali para defender o rebanho, etc. e tal. E depois que tem um ataque nesse sentido, ele faz de novo uma nova contagem para ver se está faltando alguma ovelha, se o animal selvagem conseguiu pegar alguma ovelha, etc. e tal. Então, numa dessas feitas, Moshe, quando estava para mudar de pastagem, né, ele contou e percebeu que estava faltando uma ovelha, né? Então a Mishnah, o Talmud, traz para nós isso daí, né? E aí então Moshe ele vai procurar aquela ovelha que não estava ali. E ele acaba encontrando a ovelha próximo a um pequeno riacho e ela estava bebendo água. Então Moshe diz: não sabia que você estava com sede, né? Então ele esperou a ovelha pegar, né, tomar a água, acabar de tomar a água, e aí então ele pega a ovelha nos seus braços, no seu colo, e ele transporta a ovelha do ponto daquele riacho até onde está o gado, o bando, né, o gado ovino. E ali então, quando ele chega, ele coloca de volta a ovelha entre as outras, né, e aí muda de pastagem. Então, segundo os nossos sábios, foi nesse momento que Deus teve a confirmação
de que Moshe era apto para cuidar do seu gado ovino, no bom sentido, por assim dizer, porque as características, né, da ovelha e do ser humano são muitas semelhanças, né? E então foi onde que Deus disse, este é apto realmente para poder ser o pastor sobre o meu rebanho, o povo judeu, entendeu? E aí dentro do Salmo 23 temos também esse aspecto sobre David. David também, ele era rejeitado pela família, pelo seu pai, e ele foi colocado lá no fundão da propriedade para cuidar lá do gado ovino, né? Então ele ficou lá no fundão da propriedade, lá, bem longe de tudo e de todos, mas ele foi lhe dado uma missão. Missão dada, missão tem que ser cumprida. E ele cuidava, vinha as bestas feras, e ele estava ali, sempre à frente do rebanho, para proteger o rebanho das bestas feras, né? E realmente recebia uma força extra da parte de Hashem, e ele prevalecia contra os animais selvagens e protegia o gado ovino com muita dedicação, com muita propriedade, autoridade. Ele não tinha medo para defender realmente o gado, né? Então, também outra característica também dada a David, né? Para poder ser o rei sobre Israel, né? Então, dentro desse aspecto todo aqui, nós vemos aí exatamente a questão de o povo, eles vão tomar posse da terra, comerão, se satisfarão e engordarão, né? Então, esse engordarão é exatamente o oposto de Moshe e de David, que nós acabamos de falar, né? Então, seria o quê? Seria os preguiçosos de um lado e os trabalhadores de outro lado. Então, a direita, né? A direita, essa minha direita, tá bom? Certo? A direita, né? Realmente toda a bondade, toda a graça, né? Da parte de Hashem para com aqueles que se dedicam a trabalhar, a labutar pela causa de Hashem, pela honra de Hashem e pela honra daqueles que amam a Hashem, certo? Então Deus faz estas maravilhas. E o outro lado é o oposto de tudo isso daqui, né? Então essa é a questão. Então esse engordarão é exatamente entrar dentro da preguiça e não trabalhar, né? Então a vida está muito boa e, né? Então para aqueles que estão numa vida boa, né, de regra geral, né, tá tudo bem, as contas em dias, sobra dinheiro, os negócios vão bem, e patati, patatá, pararará, parapapá. Ó, Machia bem-vindo. Não, 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 não. Fala para ele esperar mais um pouquinho, tá tão bom aqui, ó. Os negócios estão a 1000 por hora, né? Ó, a vida tá sossegada, tá tranquila, pô. Eu tenho uma viagem de férias marcada com a minha família, né? Fala para ele segurar um pouquinho aí, né? Então, normalmente, né, regra geral, tem aqueles que estão na boa vida, querem Machia já? Querem não, tá muito bom, por assim dizer, entendeu? Então, essa é a questão, né, amados? Então, é a diferença, né? A direita, aqueles que são recompensados por Hashem, né? Com muita bondade, muita generosidade, muita misericórdia, porque continuamente estão trabalhando e labutando pela causa de Hashem. É o caso específico, né? Moshe e David, que nós falamos aqui. O caso contrário, não vamos perder o tempo de ficar falando. Então, esta é um aviso que Deus estava dando para Moshe e uma realidade que estava para acontecer, iria acontecer de fato, né? Então, eles abandonariam a Hashem e eles iriam atrás dos deuses pagãos, a idolatria e companhia limitada, provocando a ira, e nessa sequência viriam inúmeras desgraças e infortúnios, e então era onde esta canção Razino, que vamos ver a semana que vem, onde de fato o povo então se recordava de tudo aquilo que foi dito, então eles, né, ou aliás, o povo, né, porque aí é um caso coletivo, então o povo
ele de fato voltaria-se para Hashem, né, com a verdadeira Teshuvá, né? Então, né, a semana que vem nós vamos ver aí a partir de domingo, o primeiro dia da semana, né, as duas últimas parashiot, né, Razino, Vezot e Haberahar, né? Razino, essa é a canção, e dentro desse aspecto aí, nós vamos ver também esta é a bênção, né, que fala a bênção final, encerrando o ciclo dos estudos de Torá, ok? Tudo é muito bom, muito maravilhoso, né? Mas você não pode perder a última semana com as duas porções para fechar o ciclo dos estudos de Torá 5.782, ok? Porque são momentos preciosos para fecharmos um ano muito precioso que nós tivemos aí de estudos de Torá, ok? E o versículo 23, né? Deus agora, ele fala diretamente com Yehoshua, né? Então, vamos dizer assim, né? Para entendermos. Deus fecha o ciclo de Moshe como líder sobre o povo. E agora Deus, ele volta-se para Yehoshua, não que ele está menosprezando Moshe em hipótese nenhuma, mas é preciso dar o devido valor a Yehoshua, porque a configuração de Yehoshua, né, que nem nós vimos lá, né, Moisés é a luz do sol e Yehoshua é a luz da lua. Então, no sentido assim, a luz é um pouco mais fraca do que o sol, né? A luz do sol você não consegue ver, né, olhar diretamente para ela. É muito forte. Se você olhar para o sol, você, por mínimo segundo que for, imediatamente você desvia os olhos e você enxerga aquela bola de fogo. Se a pessoa permanecer por alguns minutos, ele pode inclusive ficar cego, pode queimar realmente a sua retina, né? Então pode inclusive ficar cego, né? E quando por mínimo segundo, né, ou fração de segundo que a pessoa olha para o sol, ele imediatamente fecha os olhos e vira do lado. Ele fica enxergando uma bola de fogo por alguns segundos ou dependendo, alguns minutos, até voltar os olhos enxergarem normalmente, ok? Então este é Moshe. Por isso que ele colocava, né, um lenço, né, na frente do seu rosto, porque o seu rosto brilhava e as pessoas não conseguiam olhar diretamente para a face de Moshe, ok? E Yehoshua agora, Deus vai falar diretamente com ele, porque Yehoshua, ele precisa de uma atenção também especial, porque ele vai precisar realmente desta conversa. E nessa conversa, então, o verso 23 diz: Deus ordenou a Yehoshua, o filho de Nun, dizendo: seja forte e corajoso, pois você trará os filhos de Israel para a terra que eu jurei a eles, e eu estarei com você. Então, esta palavra Yehoshua precisava escutar diretamente de Deus para poder seguir em frente na sua missão e cumprir, né, com toda fidelidade, com toda dedicação, com todo amor e zelo, realmente a missão que estava lhe sendo imputada ali. Os nossos mestres, eles falam para nós que, e nós vamos ver isso daqui mais detalhadamente com o Rebbe Menachem Mendel, né? Nos fala que se Moshe tivesse entrado na Terra Prometida, né, nós não precisaríamos labutar para termos méritos diante de Hashem. Então aí nós receberíamos bênçãos sobre bênçãos imerecidos, não tendo méritos, porque Moshe teria feito tudo. Então vocês observam bem que vejam realmente os ensinamentos e como que realmente
é uma verdadeira falácia aquele ensinamento que diz: alguém fez tudo por você, você não precisa fazer nada, você está na graça e tem a salvação garantida. Um ledo engano, uma falácia sem fundamento bíblico. Então vejam bem, Moshe, se ele tivesse entrado na terra prometida, não precisaria nem da batalha contra as 7 nações. Só a presença de Moshe faria com que aquele povo todo realmente fugisse ou se matassem entre si por confusões mentais que eles seriam acarretados automaticamente. O pavor e o terror iria à frente de Moshe e faria com que as 7 nações fugissem ou se matassem entre si. Certo? A presença de Moshe à terra prometida faria com que, de forma bem sucinta, os dias fossem abreviados e os dias de Mashiach iniciariam-se exatamente ali, naquele momento. Então a redenção final aconteceria naquele momento. E aquela nova geração estaria totalmente sem mérito nenhum. As nações existentes naquela época também estariam sem méritos nenhum. Porque Moshe faria tudo por eles, tanto pelo povo judeu como pelas nações. Então os dias da redenção final já começariam, e ali então aquelas gerações de judeus e não judeus já estariam automaticamente entrando na redenção final e no Olam Rabá. Mas Deus usou uma desculpa, como dizem os nossos mestres. Aquela briga, entre aspas, né, que aconteceu lá nas águas amargas, né, onde em vez de Moshe falar com a rocha, ele bateu na rocha. Então Deus usou aquela falha de Moshe, né, não o pecado, mas a falha de Moshe. Deus usou aquela falha para dar a sentença a ele: você não entrará na terra prometida. Nesse sentido aí, na realidade, certo? Deus usou essa desculpa para Moshe não entrar. Mas qual é a finalidade de Deus? Para que tanto o povo judeu como as nações pudessem, através do tempo, através dos milênios, pudessem adquirir méritos pelos seus próprios esforços, pela sua própria labuta, para poderem fazer o quê? Techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, sem usar realmente muletas, desculpas. Não, ele fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada. Isso é favor imerecido, é graça imerecida. E Deus não se agrada disso. Qualquer ensinamento que fale, você tem uma graça imerecida, porque você não precisou fazer nada, alguém fez tudo por você, o próprio nome já está dizendo, você não merece, você é uma vergonha. Observe as palavras, meu Deus do céu. Você é uma vergonha, você não merece. E não é isso que Deus fala com o povo judeu e para a humanidade. Deus quer honrar você. Por isso, ele não permitiu Moshe entrar na terra prometida, não permitiu que começasse naqueles dias a redenção final, e o próprio Moshe seria o Mashiach naquele momento. E Deus não permitiu isso, para que tanto o povo judeu e as nações pudessem adquirir méritos para poder receber as recompensas. Então esse negócio de favor imerecido é uma vergonha, é o pão da vergonha. E Deus não se agrada disso. Por isso que ele não permitiu Moshe entrar. Então hoje, mais do que nunca, tanto o povo judeu e entre os não-judeus nas nações
que têm abraçado o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica estão adquirindo méritos diante de Deus. E quando Deus vem e traz algumas das suas bênçãos para conosco, nós não temos vergonha, porque nós não estamos comendo o pão da vergonha. É o nosso trabalho, é o resultado do trabalho, é o resultado das nossas ações, da nossa fé, da nossa confiança em Deus. De estarmos realmente separados e nos separamos da idolatria, nos separamos da Trindade, nos separamos de um falso Messias que apresentaram aí dizendo, olha, ele fez tudo por você, você não precisa fazer mais nada, é só cruzar os braços e ficar na vadiagem espiritual. Não. Então, por isso, Deus falou bem claro para Yehoshua, seja forte e corajoso. É a mesma palavra que ele vem através dos milênios trazendo para o povo judeu e para os não-judeus que estão cada vez mais achegando-se ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Significa que seja forte e corajoso, porque você vai precisar trabalhar, labutar, você vai precisar estar envolvido nesta guerra entre luz e trevas, entre o bem e o mal. Ou numa linguagem bem simples para todos entenderem, você está nessa guerra entre o céu e o inferno. Para todos poderem entender de forma simples. E é exatamente isso. O mundo material, o mundo físico, ele traz exatamente a visão das escolhas, das decisões. E nós estamos vendo o que está acontecendo quando as decisões são erradas. Não é uma pessoa que sofre, é o povo que sofre. Esta é a realidade. Então, por isso, né, Deus é bem claro com Yehoshua, seja forte e corajoso. De fato, esse caminho não é para os covardes, não é para aqueles que gostam de sombra e água fresca. Realmente, seja forte e corajoso, porque este caminho não tem lugar para os preguiçosos e aqueles que gostam de vadiar espiritualmente. Não é um lugar para aqueles que gostam do pão imerecido, do favor imerecido, que é uma vergonha. Por isso, nós trabalhamos, nós labutamos no nosso dia a dia. Techuvá todo dia, preces todo dia, estudo da Torá todos os dias, estudo das 7 leis de Noah todos os dias, Tzedaká, de forma, como costume, né? Você pode fazer uma vez por mês, melhor dizendo, né? As suas doações, dízimos, ofertas, etc. e tal. Nada impede que você, durante o mês, possa ajudar um pobre, um necessitado, um destituído, fazendo atos de caridade, atos de bondade, não despedindo de mãos vazias aqueles que procuram, né, uma ajuda na porta da sua casa, etc. e tal. Então são as nossas lutas. As nossas lutas, além dessas, é de prevalecermos diante realmente das atrocidades, diante das ameaças e por aí afora vai. Seja forte e corajoso. Então, isto faz com que realmente você, transportando isso para nós, né? Isso fará com que você realmente possa entrar na terra prometida. Isso fará com que você possa entrar com dignidade na presença divina, na terra prometida, ou seja, a redenção final com Mashiach e Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala de forma bem clara sobre essa questão que Deus fala para Yehoshua.
seja forte e valente ou corajoso, né? Que é o propósito do esforço, né? Então, por isso, é necessário estar ciente. Você, eu, precisamos ser fortes e corajosos. Isso significa que a luta não é fácil, e corajosos, né, ou valentes, é que os inimigos, os oponentes são terríveis, e nós não podemos nos acovardar. Então, dentro desse aspecto, né, o nosso Rebbe fala, né, se Moshe tivesse entrado, né, liderado o povo a tomar posse da terra prometida, né, então a conquista, sem sombra de dúvidas, teria sido tranquila. Moshe ia à frente, junto com a arca, né, a arca sagrada, a posse seria tranquila. A força de santidade de Moshe teria neutralizado qualquer oposição, sabendo que começaria no âmbito espiritual, né? Sem sombra de dúvidas, todas as forças negativas e oponentes, né, que estavam dominando ali aquelas 7 nações dentro da Terra Prometida, perderiam a eficácia e automaticamente o medo viria sobre as 7 nações. Então o mesmo teria ocorrido, né, com a nossa conquista da materialidade do mundo. Ou seja, a entrada de Moshe na terra de Israel teria nos eximido de quase todo o esforço na nossa tarefa de elevar e refinar o mundo. Então, vejam bem que Deus confiou em nós, né, ou confiou para nós essa missão de elevar e refinar o mundo. Então, por isso, a nossa labuta ela é diária. Você precisa estar aí em frente, em marcha, nessa labuta diária, nesse trabalho, nesta guerra, certo? É diária, não é de vez em quando, certo? Então, numa visão humana e simples para entendermos. Você foi para a guerra, só volta atrás os covardes. Mas quem está na guerra vai em frente, segue em frente, marcha em frente, até a vitória final. E nesse sentido é que nós temos que ter pela frente a nossa vitória final, os dias da redenção final com Mashiach e o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. No fundo, esta é a razão pela qual Deus não permitiu que Moshe, né, ingressasse na terra prometida. Deus quer lançar sobre nós toda a sua bondade infinita. Lembremos que já aprendemos isso em outras lições anteriores, que toda e qualquer bênção que Deus lança sobre nós, mesmo que nós não tenhamos a capacidade de compreendê-la, as bênçãos, mas toda e qualquer bênção, por menor que seja do ponto de vista nosso, ela é uma bênção infinita, porque quem dá a bênção, que é Deus, ele é Ein Sof, o infinito. Então tudo que ele faz é infinito. Entenda isso. Mas se ele o fizer de forma irrestrita, sem exigir de nós que ganhemos, labutemos através de nossos próprios esforços, iríamos nos sentir envergonhados por ganhar tanta bondade sem merecer. Então, por isso, qualquer promessa de moleza, você não precisa fazer nada. Alguém fez tudo por você. Então agora você está na graça, está na sombra e água fresca. É tudo falácia. É um falso Messias que apresentaram para você, onde dizem, ele fez tudo por você, você não precisa fazer nada. Negativo. Deus não é assim. Então, por isso, né? Aí então, o seu desejo de ser generoso, Deus, conosco, seria totalmente contraproducente. Ou seja, se nós não labutarmos, não trabalharmos para termos o mérito de recebermos bênçãos da parte de Hashem, então toda e qualquer bênção de Hashem para conosco seria algo contraproducente, não teria sentido nenhum,
não teria nenhuma produtividade. Vejam bem no campo secular, né? No que nós aprendemos por aí. Heranças recebidas de mão beijada. Quem recebe não fez esforço nenhum para receber esta herança. Não trabalhou, não labutou. Sabia que ia receber por herança do seu pai na hora que ele morresse. Então ele não se esforçou, ele não trabalhou, ele só ficou vadiando. E aí quando o pai falece e ele recebe a herança, o que vai acontecer? Rapidamente vai para o ralo, desaparece, acaba. Por quê? Porque ele não sabe o preço que custou para poder adquirir tudo aquilo. É o favor imerecido, uma bondade sem merecimento, em que a pessoa não dá o valor. E então, joga fora. Assim. Então, por isso, Deus, que é infinitamente sábio, ele falou, se o povo aprender a trabalhar, a labutar, a lutar pelos méritos, né, pelas recompensas, então ele vai dar valor na hora que receber a bênção. Então, por isso, as bênçãos de Hashem, elas são frutos do seu trabalho. É assim que Deus trabalha, gente. Não vem nada de graça. Porque a graça é uma desgraça. Quando se vem sem mérito, sem merecimento. É que nem uma herança que vem de mão beijada. As pessoas não dão o seu devido valor. É por isso que Deus nos outorga a sua infinita bondade de forma condicional, baseada em nossos esforços. Quando ativamos o nosso potencial oculto para superar os obstáculos que se interpõem entre nós e a nossa missão divina, que é de aperfeiçoar e elevar o mundo para ser transformado na moradia de Deus, aí sim merecemos ganhar a infinita bondade de Deus. Você só faz assim uma comparação simples. Ou melhor, faça uma pergunta simples. O que eu estou fazendo para merecer a vida eterna? Quase que cai um copo aqui. O que eu estou fazendo para merecer a vida eterna? O que você está fazendo? A tarefa suprema nossa é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. O que eu estou fazendo? Reflita. Você é inteligente. Deus te deu cérebro. Deus te deu um intelecto para você pensar, refletir, estudar e tirar as suas conclusões. Que sejam conclusões para a vida. Ok? A Sâmia Santos e o Alex Felipe Moura chegaram por aí. Shalom, shalom. Coloca o nome das cidades, por gentileza, de onde vocês estão aí se conectando conosco, tá bom? E para finalizarmos, amados, nós vamos falar aqui, né, o que os nossos mestres trazem para nós como base do arrependimento, as bases do arrependimento. Então, os nossos mestres, né, segundo o Rabbeinu Yonah, nos fala sobre o Midrash, Vaikra Rabbah 3, nos fala sobre 3 fatores, né, como base do arrependimento, chamando de contrição, confissão e abandono de pecado, ok? Então, o Rav Bibi Bar Abaye ensinou que se deve fazer a confissão de culpa na véspera do Yom Kippur. É preciso declarar: eu reconheço cada ato errado que cometi perante ti, Senhor. Eu segui por um caminho ruim. Tudo que eu fiz não voltarei a fazer.
que seja a tua vontade, Deus, me perdoar de todas as minhas transgressões e conceder-me expiação de todas as minhas maldades, conforme está escrito em Isaías capítulo 55 e o verso 7, que diz: abandone o perverso seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Então, nós temos aí, né, realmente a questão de os três fundamentos, né, ou as três bases, né, contrição, confissão e abandono de pecado, né? Então, nesse aspecto aqui, nós estamos vendo o que o próprio profeta Isaías nos fala sobre essa questão aqui, né? Então, o abandono do pecado, né? E diz assim: os nossos sábios ensinaram, segundo Maimônides nos fala em Leis de Techuvá, no capítulo 2, dizendo: quando um arrependimento é completo, quando ele inclui o abandono do pecado, até que ponto? Até que ele que conhece o oculto testemunhe que a pessoa não reincidirá. Ou seja, até que ele que conhece o oculto, ou seja, ele é Deus, ele é o eterno. Então, até que Deus, aquele que conhece o oculto, testemunhe que a pessoa não reincidirá, certo? É aquela questão do abandono de pecado. Houve techuvá, um retorno verdadeiro a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento? Houve. Então, o abandono do pecado é uma sequência lógica, natural. E aquele que conhece o oculto, ele testemunha se realmente a pessoa fez techuvá, arrependeu-se dos seus pecados e realmente está determinado a abandonar os seus pecados. Bem como, se alguém se arrepende do pecado que cometeu, evita reincidir nele por um período de tempo e acaba retomando aos seus hábitos pecaminosos depois de algum tempo, então Maimônides nos fala que, mesmo merecendo recompensa pelo tempo no qual evitou o pecado, ele não é considerado penitente e seus pecados originais permanecem sem expiação plena, uma vez que ainda o levam a comportar-se com incorreção. Então vejam bem, amados, que as leis de Techuvá, segundo Maimônides, né, alicerçados na Torá, são leis que realmente nos levam a termos uma dimensão da seriedade o que é Techuvá, e não uma brincadeira. Então, com o arrependimento genuíno, que é Techuvá, é uma mitzvah tão complexa, a pessoa jamais deve agir de modo complacente, ou seja, agir de forma complacente. Ele não deve assumir assim a techuvá como algo assim, de qualquer jeito. Eu faço do meu jeito, né? Não, agora eu estou pedindo pecado, mas ao mesmo tempo lá dentro, né, ele já está pensando que amanhã ele vai fazer de novo a mesma coisa. Por quê? Porque não houve a mudança. A techuvá, ela nos leva à mudança. Por isso, né, Maimônides fala, ó, ficou um tempinho sem fazer e depois volta à sua prática de hábitos pecaminosos, então aquele tempinho que ficou ausente sem cometer pecado não vai ser nem levado em consideração, porque de fato no íntimo a pessoa não fez techuvá. Ela apenas maquiou a sua techuvá. Então é por isso que fala de adir, né, somar a techuvá na sua vida de forma complacente, né, de forma banal. Ela deve ter sempre o cuidado, a pessoa deve ter sempre o cuidado de cumpri-la adequadamente. Ela deve se perguntar se os seus novos pecados são, talvez, uma consequência de pecados anteriores
que não tenham abandonado por inteiro. Então vejam bem como que a reflexão, ela é contínua, ela não é uma vez na vida e outra na morte, né? Entende o ditado. Por isso, Isaías, no capítulo 55, verso 6, diz: buscai o Eterno no melhor momento para encontrá-lo, né? Temos em outro versículo que diz, né? Buscareis o Eterno e o encontrarás quando o buscardes de todo o vosso coração. Isso significa kavaná, o sentido verdadeiro do coração, que significa techuvá. Então, qual que é o momento oportuno, verdadeiramente, de encontrar Deus? Na verdadeira techuvá. No verdadeiro retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Mudança de hábitos pecaminosos para bons hábitos que alegram o nosso Deus. Então, né, dessa forma aí, o versículo 6 do capítulo 55, né, de Isaías, segundo os nossos sábios, principalmente no caso específico aqui, Maimônides, o melhor momento para encontrar a Deus é exatamente nesses 10 dias, desde o primeiro dia de Rosh Hashanah e até o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, mais conhecido como o dia do perdão, né? Que é esse período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E com base nisso, que muitas pessoas assumem, não deixar que os 10 dias de arrependimento se passem sem que, ao menos, né, uma transgressão seja retificada. Então, por isso, são 10 dias de intensa reflexão, né? Por isso que nós falamos aí que em Yom Kippur, né, nós temos aí 4 ciclos à noite, no dia seguinte pela manhã, à tarde e de tardezinha para o anoitecer. São 4 períodos de intensas preces. E entre elas nós temos aquele momento específico que nós vamos dar um nome aos bois bravos, os nomes dos nossos pecados. Ah, mas eu não fiz isso e nem aquilo. Mas aqui está falando sobre techuvá, que está envolvendo o povo judeu por um lado e o povo judeu Benei Noach por outro lado. Então não adianta você falar, eu não fiz isso e o irmão ali fez. Estamos juntos no mesmo barco, estamos juntos na mesma bandeira, Benei Noach, que aguarda ombro a ombro com o irmão mais velho, o povo judeu, a revelação do justo Mashiach para a redenção final. Então estamos no mesmo barco, certo? Então esse mesmo barco significa o quê? Tem alguém lá que está furando o fundo do barco. Se ele conseguir furar o fundo do barco, as águas vão entrar. Ah, mas é ele que está fazendo o buraco, não tem nada a ver com isso. Mas a água vai entrar no barco, todos que estiverem no barco vão afundar, vão naufragar. Então você vai ficar aí indiferente? Não. Por isso é importante juntos estarmos realmente edificando um ao outro para podermos transformar este mundo na moradia de Deus, ok? Então, amanhã nós estaremos falando aqui sobre o poder do arrependimento. Então hoje nós deixamos aqui, né, essa base da contrição, confissão e abandono do pecado para podermos ter essa reflexão sobre techuvá até o dia de Yom Kippur. Amém? E nesse sentido, então, amanhã vamos falar um pouco sobre o poder do arrependimento. Ok? É isso daí, amados. Então, a você, sua família e as comunidades Benei Noach, um Shabbat Shalom techuvá, né? Um Shabbat Shalom de retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, pois nós estamos aí já chegando em Yom Kippur. Então, Shabbat Shalom a você, família e todas as comunidades. Até amanhã. Shalom, shalom.